Começando essa leitura, Lucas 14, 18. Lucas 14, 18, que diz assim, ó: mas eles começaram, diga comigo, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. O outro: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda o outro disse: acabo de casar, por isso não posso ir. Enfim, o servo voltou e relatou isso ao seu senhor, e então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas, os becos da cidade, e tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo, diga comigo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Nós falamos sobre esse texto a semana passada, e esse texto deve nos trazer uma lucidez bastante grande acerca. Nós temos desculpas para tudo, né? Nós temos desculpas porque não fizemos isso, porque não fizemos aquilo. Nós temos desculpas porque não podemos estar na igreja, porque eu não pude separar um tempo para estar com Deus. Nós temos desculpas porque eu cheguei atrasado. Nós temos desculpas porque eu engordei. Nós temos desculpas porque eu parei. E nós vamos aprendendo a dar desculpas para tudo, e isso não é bom para nós. Sempre temos uma desculpa para alguma coisa, e quando na verdade nós deveríamos parar, refletir e dizer assim: opa, sempre, continuamente é a mesma desculpa? Ou é falta de organização? Ou é falta de disciplina? Eu preciso me organizar a minha vida, organizar o meu tempo, organizar os meus horários, organizar os meus compromissos. Isso é nossa vida. E nós estamos aprendendo com Deus, porque, eu repito, cada vez que nós vamos nos aprofundando nas coisas de Deus, nós entendemos que nada acontece por acaso. Nós entendemos que o sucesso, os acertos, os erros, o sucesso, o fracasso, não é por acaso, fruto de escolhas. Como estamos, as escolhas que estamos fazendo, como estamos conduzindo a nossa vida. E se a Bíblia me ensina que muitas coisas não foram aceitas por Deus, muitas justificativas não foram aceitas por Deus, eu preciso parar e dizer: opa, eu só tenho essa vida, eu não posso errar. Eu só tenho essa vida, eu não posso errar. Eu preciso acertar. Eu preciso adquirir de Deus a inteligência. Se tem uma coisa que nós falamos muito nesses dias, é algo chamado inteligência espiritual. E tem um versículo em Colossenses que diz que todas as riquezas da ciência, da sabedoria, todas as riquezas estão em conhecer a Cristo Jesus. E quando nós aprofundamos na busca desse conhecimento, então essas riquezas vão sendo reveladas a nós. A glória, os mistérios de Deus vão sendo revelados a nós. Vamos para Romanos 1, por favor. Romanos 1, 18 a 21. Aliás, eu não vou entrar nesse ponto, tá? Eu não vou entrar nesse ponto, mas Romanos 1, outro dia me fizeram uma pergunta no Face, o que eu acho do que aconteceu aí da última parada gay. Romanos 1, é o que eu acho de Romanos, não, o que eu acho não, o que a Bíblia diz, Romanos 1. Me fizeram uma pergunta no Face sobre isso, mas não, esquece isso, deixa isso para lá, vamos cuidar aqui. Diz assim, ó, Romanos 1, 18 a 21.
diz assim, ó: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, diga comigo, são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Eu quero que você grave essa palavra. Eu quero que você grave essa palavra: sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens, diga comigo, são indesculpáveis. A verdade é uma só, nós não temos desculpas. As coisas de Deus, todos nós, outro dia eu falei sobre isso, eu fiz uma pregação dizendo a respeito, agora nós estamos falando das coisas criadas. Tudo que nós vemos, a glória de Deus, a existência de Deus, ela está revelada em tudo que nós vemos. O ser humano, ele vai questionar se ele quiser, o ser humano, ele não vai crer se ele não quiser crer. E outro dia eu fiz uma pregação que ninguém precisa falar a alguém o que está certo ou errado. Ninguém, todo mundo sabe o que é certo ou errado. Todo mundo tem uma consciência que Deus se comunica à sua consciência, Deus, o Espírito de Deus se comunica à sua consciência. Você sabe quando você está errando, você sabe como você está negligenciando, você sabe quando você não está priorizando, você sabe quando você está pecando, você sabe quando você está cometendo algo errado, porque o Espírito de Deus se comunica ao teu espírito. O Espírito de Deus fala com você, ele fala a tua consciência. Agora, não só falando a consciência, tudo que nós vemos já faz com que nós sejamos indesculpáveis. Tudo, a glória de Deus, os propósitos de Deus estão aí, os atributos de Deus estão aí nas coisas visíveis. Então nós não temos desculpas, nós somos indesculpáveis. Se você seguir aqui a leitura, que eu não vou seguir, que ela é muito extensa e a gente entraria para uma outra direção, nós temos resposta para uma série de coisas. As pessoas, elas priorizando mais as coisas criadas do que o Criador. Isso é o que tem sido feito hoje. Pessoas que priorizam mais as criaturas, mais as coisas criadas, do que ao próprio Criador. Mas, versículo é claro, são indesculpáveis. Então, nós precisamos, as desculpas nos faz estagnar e retroceder. As desculpas nos faz parar no tempo. As desculpas nos roubam, porque eu não deveria dar desculpa, eu deveria consertar, ajustar o que eu preciso ajustar, consertar o que eu preciso consertar. Vamos em mais uma situação aqui, vem para Gênesis 2. Gênesis 2. O que eu quero mostrar para você é que não vai adiantar a gente dizer muita coisa, falar e justificar o porquê não fizemos isso, o porquê não fizemos aquilo, o porquê que eu não busquei, não priorizei, o porquê que eu cometi esse erro, o porquê eu não consegui organizar. Não vai ser indesculpável, tudo isso é indesculpável. Gênesis 2, 7, 8, 16 e 17.
Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do oeste, e ali colocou o homem que formara. 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Diga comigo, o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, diga comigo, certamente morrerá. Vem para o 3:6 ao 19. Quando a mulher viu que a árvore, diga comigo, parecia, diga comigo mais uma vez, parecia agradável ao paladar, parecia, grave isso. Muitas situações vêm, parece maravilhoso, parece agradável, né? Aliás, o pecado ele chega assim, a desobediência ele chega assim, ele parece maravilhoso, parece super agradável, parece que é ultra mega prazeroso, chega assim, parecia muito agradável ao paladar, e era atraente aos olhos. Diga comigo essa palavra, atraente aos olhos. Atraente aos olhos. Cuidado com o que parece agradável e é atraente aos olhos. Além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, era uma abertura que não precisava, era tudo que eles não precisavam, e perceberam que estavam nus, e então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus respondeu: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher, diga comigo, foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu a comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Tadinha, né? Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, e lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz a filho, seu desejo será para o seu marido e ele dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvido, diga comigo em voz alta, visto que você deu ouvido à sua mulher
olha para mim, por favor. Eu falei com você, eu não falei com ela. Eu tinha dado uma ordem a você, eu não dei ordem a ela. Eu tinha orientado, quando eu falei com você, ela não estava formada. Você transferiu a ela. E eu deixei bem claro a você o que era para você fazer, o que você podia fazer, o que você não podia fazer. Eu criei tudo isso para você. Eu deixei toda essa glória, essa abundância para você e te dei uma ordem. Eu não falei com ela. Então, agora você está dizendo assim: foi a mulher que tu me deste? Não, meu filho, eu falei com você, eu não falei com ela. Eu deixei muito claro a você. Por isso que a pessoa precisa ter uma comunhão pessoal com Deus e precisa estar atento, porque muitas vezes a pessoa está ouvindo a outra pessoa e ele se esquece. Às vezes ele dá desculpa, ele diz assim, é mais ou menos assim, ó. Ele poderia, é mais ou menos esse argumento: olha, senhor, o senhor sabe como é que é Eva, né? Quando Eva põe uma coisa na cabeça, ninguém tira dela. Ah, senhor, Eva, quando ela coloca uma coisa na cabeça, ninguém tira dela, senhor. O senhor sabe, eu não quis entristecer a Eva, eu não quis magoar, eu não quis confrontar com Eva. Porque o senhor sabe, né? É complicado. Um dia eu atendi um homem que eu fiquei com vergonha dele. Eu falei: você desculpa, você a sua postura é vergonhosa para nós homens. Ele disse que a mulher pegou ele de pau, botou ele para fora de casa, e ele saiu para a rua de cueca, né? Eu falei, tem santa paciência, rapaz, por favor. Ele falou: o senhor não conhece minha mulher, olha, você pode juntar 3 homens com a minha mulher acaba com 3 homens. Eu falei: tenha santa paciência, por isso que a tua mulher não te respeita, você não tem postura, ela não te vê nem como homem, nem como homem de Deus, e esse tem sido o problema, viu? Ela não te vê nem como homem, nem como homem de Deus, e justamente por isso ela te trata igual um filho. Quando resolve te pegar de cinta, ela te pega de cinta como um filho. Essa é a realidade. Então, aqui não adiantou ele falar que Eva... Aliás, mais uma coisa, será que ele já não estava observando ali? Peraí, essa curiosidade dessa mulher por essa árvore, isso aí não está certo. Será que ele já não estava ali algum tempo ali observando e vendo? Porque a pessoa, quando comete um erro, ele não comete do dia para a noite. Estou certo ou errado? Quando ele comete algo, ele não comete do dia para a noite. Caí. Não, a pessoa ele vai analisando, ele vai dando sinais, ele vai mostrando, né? E faltou a postura de Adão, porque Deus havia falado com ele. Nós não temos particularidades com Deus? Sim ou não? Temos ou não temos? Se você não tem, é um problema sério. Mas nós temos particularidades com Deus, e nós sabemos o que Deus falou conosco, nós sabemos o que Deus falou no nosso coração. E ainda que seja a Eva do meu lado, se eu tiver que confrontar para não errar, para não desagradar a Deus, que eu confronte, porque essa omissão, essa covardia dele, sabe o que lhe custou? Os 2 expulsos do paraíso, gemendo, padecendo. Os 2 estavam no paraíso, os 2 estavam vivendo uma vida maravilhosa, tinha tudo, mas a curiosidade por algo a mais é que desgraçou a vida. E ali faltou a postura de Adão para dizer assim: olha aqui, minha filha, olha aqui, deixa eu deixar uma coisa muito clara para você. Deus falou comigo, Deus falou Deus me deu ordens claras, Deus me deu uma direção clara do que nós poderíamos fazer, do que nós não poderíamos fazer, e eu não vou compactuar com isso, eu não vou aceitar isso. Além de aceitar, ela deu a ele e ele comeu caladinho. Amém? Além de aceitar, ela deu a ele e ele comeu caladinho. Aí você acha que adiantou essa palavra assim, ó? Foi a mulher que tu me deu. Adiantou? Sim ou não?
Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Que é outra coisa que a gente deve chamar responsabilidade, tá? Às vezes a pessoa, aqui não é o caso, mas às vezes a pessoa, ele quer tanto, né? Ele quer tanto a mulher, ele quer tanto o homem, quer tanto aquele relacionamento, quer tanto, e passa por cima da vontade de Deus, passa por cima da direção de Deus, passa e depois, ainda além de passar por cima da vontade de Deus, vai seguindo fora da direção, vai conduzindo fora da direção. Aí depois a pessoa, ele vira e fala assim: nossa, eu não sou feliz por causa dessa mulher, eu não sou feliz por causa desse homem, eu não sou feliz. Nós precisamos chamar responsabilidade para nós, que nós fizemos uma escolha. Nós fizemos uma escolha lá atrás. O que precisa ser acertado, consertado aqui agora, nós precisamos consertar. Não é se já cometemos um erro, agora não devemos cometer uma sucessão de erros. É verdade ou não é? Muitas vezes a pessoa, ele se esquiva da responsabilidade dele, da escolha que ele fez. Da escolha que ele fez. Aí você comete um erro lá atrás. Aí daqui a pouco, agora, porque você não está satisfeito, você comete um outro erro. Aí daqui a pouco eu não estou satisfeito, eu cometo um outro erro. Vou fazendo uma sucessão de escolhas erradas. Uma sucessão de escolhas erradas e sendo cada vez mais afastado para longe da presença de Deus. Porque Deus está dando a direção. Deus está mostrando o que fazer. Aonde eu quero resumir toda essa mensagem? Você pode não levar a sua fé a sério. Você pode não levar a sua vida espiritual a sério. Você pode não levar aquilo que Deus tem falado com você a sério. Você tem a liberdade, né? A liberdade inclusive de a palavra não é para mim não. Não, eu estou em paz com o meu coração. Será? Deus tem falado conosco claramente. Se você não realmente gastar tempo para buscar o que Deus tem para você, o que Deus está requerendo de você, as decisões que Deus está requerendo de você, as atitudes que Deus está requerendo de você, a postura que Deus está requerendo de você, o tipo de relacionamento e de compromisso que Deus está requerendo de você, você pode ignorar. Todos nós podemos ignorar, só que você não vai ter como ignorar o resultado. Não terá como ignorar o resultado, porque o resultado virá. Isso é uma regra. Não adiantou a desculpa de Eva, não adiantou a desculpa dos convidados da grande ceia, não adiantou nenhuma desculpa, o Senhor aceitou. E a verdade é que toda a direção que Deus nos dá é para que as coisas funcionem bem na nossa vida. É para que tudo funcione bem na nossa vida. Toda a direção que Deus nos dá é para isso. Para que tudo funcione muito bem, mas muitas vezes nós não entendemos. Por que o Senhor deu essa direção a Adão? Por que Deus deu essa direção? O mesmo erro cometeu Sara junto com Abraão. Abraão deveria ter sido firme, porque Sara um certo dia, ali com a cabeça, ela pensou assim: já sei, Deus não está me dando filho. Olha, tive uma ideia maravilhosa. Nem Deus pensou nisso. Seguinte, vamos fazer um filho com a minha serva, com a minha escrava. Vamos ter um filho, vou ter um filho. Deus não está me dando filho, então vamos ter um filho com a escrava. E aí foi com essa ideia mirabolante. Essa ideia mirabolante dela, ela não teve prazer com esse filho, o filho da escrava, só trouxe confusão, atrasou a promessa na vida deles, retardou a promessa na vida deles. Ela e a escrava, ela não teve prazer, não teve comunhão com o menino, ela não teve um dia de comunhão com o menino. Começou o desentendimento com a escrava, do qual está a confusão até hoje aí, até hoje, para a gente ver.
Tudo porque Deus havia falado, Deus havia dado a direção, mas espera aí, Deus está demorando, Deus não cumpriu como eu esperava, então espera aí, Deus não está operando esse milagre na minha vida, então eu vou fabricar o meu milagre. Entendeu ou não? Amém, pessoal? Diga comigo, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Se te faltar o Espírito do Senhor, não vai dar certo? Se te faltar o Espírito de sabedoria, caminha. Se te faltar o Espírito de inteligência espiritual, porque você é desprovido de total inteligência, não há nenhuma inteligência espiritual, porque você não faz nada que Deus aprova, você não buscou se especializar nas coisas que Deus se agrada, vai lhe trazer prejuízos, e aí nós vamos viver assim. Deus não aceitou a desculpa de Adão e Eva, Deus não aceitou a desculpa de Abraão e Sara, veio as consequências. Romanos 1, são indesculpáveis, a parábola da grande ceia, que falamos desde da semana passada, domingo passado. Eu não fui porque eu estou ocupado demais, eu comprei uma propriedade. Não, eu não tenho parado para ouvir a Deus, para buscar a Deus, eu não tenho parado, por quê? Porque eu estou atarefado demais. O Senhor diz, tudo desculpas. E agora, esses não entram mais. Cuidado com as desculpas, que as desculpas não serão aceitas por Deus. Deus tem nos chamado para um relacionamento não superficial, mas com muita profundidade. Deus tem nos chamado, Ele precisa nos preparar para o grande propósito que Ele tem com cada um de nós. Ele não tem como realizar um grande propósito na vida de uma pessoa que Ele não prepara antes. Todos nós queremos ter um grande testemunho, todos nós queremos ter uma grande experiência com Deus, mas não queremos nos aprofundar no relacionamento com Deus. Nós podemos fazer assim, olha o que são coisas importantes na vida da gente. Se uma pessoa tem criança pequena, muitas vezes se ela precisar, se ela quiser ir numa festa, se ela quiser ir num casamento, se ela quiser ir no cinema, ela é capaz de pedir à mãe, de pedir a babá para poder, paga algo a mais para a babá, ou pede a mãe para cuidar, ou arruma alguém para cuidar, para poder, porque ela tem uma festa importante, ela tem um evento importante, ela tem algo importante, mas as pessoas não são capazes de fazer a mesma coisa para separar um tempo com Deus, um momento com Deus, no seu relacionamento com Deus. Espera aí, eu preciso separar um momento com Deus, e eu preciso que você fique com meu filho, eu preciso que você fique com a minha filha, eu te pago para você coisar, porque eu tenho um momento, eu preciso separar um momento com Deus. Nós queremos bênçãos radicais, mas não queremos uma fé radical, viver uma fé radical. Nós queremos resultados radicais, não queremos? Sim ou não? Porque a gente, quando não vem, Deus, que isso? Diz que o Senhor é tão grande, tão poderoso, por que não acontece? Filhão, estou esperando também da tua parte um compromisso radical, uma entrega radical, uma fé radical. Eu estou esperando de você também. Eu sou grande sim, está aí, mas eu estou esperando a mesma atitude de você. Eu opero mediante a sua entrega, o seu compromisso. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, mas você está se afastando de mim. Achegai-vos a mim, eu me achegarei a vós, mas você está se afastando de mim. E quando eu disse achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Amém, pessoal? É sério. Por favor, leva a sua vida espiritual a sério. Leva a sua vida espiritual a sério mais do que todas as demais áreas da sua vida. Porque todas as demais áreas da sua vida dependem da sua vida espiritual. Todas as demais áreas da sua vida dependem da sua vida espiritual. Todas. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Eu não posso ouvir a voz. A minha esposa foi colocada
ao meu lado como a minha auxiliadora, a minha ajudadora. Se eu não conhecer a vontade de Deus, se a minha mulher não tiver direção de Deus, eu vou tomar uma direção, uma atitude errada atrás da outra, porque eu não conheço a vontade de Deus. Aí eu vou ceder a Eva, eu vou ceder a Sara, porque ela não tem direção. Deus falou comigo, Deus me deu direção e eu vou ouvir ela. E aí, sabe o que vai acontecer? Os dois para fora do paraíso. E aí os dois para fora do paraíso, será que vai dar certo esse relacionamento? Será? Eu não tenho visto relacionamentos dar fora, dar certo, fora da bênção de Deus. Espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Não fique triste comigo, eu falei isso essa semana. Eu disse assim: está com problema no casamento? Está com problema financeiro? Está com problema? Quero deixar uma coisa clara para você: espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. Espiritual, bispo, não fala isso não. Espiritual bem, porque quando a gente está com espiritual bem, a gente busca a direção de Deus. Senhor, eu preciso de direção. Não, as coisas não estão caminhando bem na minha vida. Eu estou perdido, não sei o que fazer, não sei que atitude tomar. Senhor, meu casamento meu coração está fechado, meu coração está amargurado, estou revoltada. Senhor, mas eu não quero errar, me ajuda a enxergar o que eu preciso enxergar, me ajuda, meu Deus, abra os meus olhos, limpa o meu coração. Eu não quero tomar nenhuma atitude por mim mesmo, eu não quero, Senhor. Sabe por quê? Porque eu sei que toda a decisão que eu tomar fora da tua direção não vai dar certo. E eu quero que dê certo na minha vida, eu quero ser aprovado pelo Senhor. Meu Deus, ajude-me, ajude o meu marido, ajude a minha esposa, abra os olhos dela, ajude ela a mudar, muda, Senhor. Eu estou buscando do Senhor, porque eu não consigo, eu já lutei, eu já tentei, eu não consigo. Agora, meu Deus, faça aquilo que eu não posso fazer, meu Deus, eu estou com um problema na vida financeira, eu preciso, meu Deus, me dê sabedoria, meu Deus, abra minha mente, meu Deus, Senhor, que eu encontre graça aos teus olhos, porque quando o homem encontra graça aos teus olhos, esse homem é abençoado, os homens olham para ele e vê o Senhor na vida dele. Meu Deus, Senhor, o primeiro sim que eu preciso é o do Senhor. Se o Senhor disser sim a mim, não há homem que vai dizer não a mim, e ainda que diga não, vai prevalecer o teu sim na minha vida. Eu estou gastando tempo com o Senhor, eu preciso de direção, eu preciso de visão, eu não quero errar. Às vezes eu acho que eu estou certo e eu estou errado. Não me deixe enganado, Senhor, não me deixe enganado. E mais uma coisa, Senhor, não me entregue aos meus próprios sentimentos. Não me entregue, eu não quero agir pelos meus próprios sentimentos, eu quero agir dentro da tua vontade. Sabe por que agir sobre os seus próprios sentimentos? Sansão foi ungido por um grande propósito. Falei sobre isso quarta-feira. Foi ungido desde o ventre. Inclusive essa história, mais uma coisa que eu quero deixar bem claro para você, tá? Varão, Deus tem um propósito contigo desde o ventre da sua mãe. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Isso é muito comum no meio evangélico. Sansão Deus tinha um propósito, ele era consagrado desde o ventre. Desde o ventre. Só que Sansão é outro desprovido de total inteligência espiritual. O Espírito tomava a vida dele por um propósito. O Espírito tomava a vida dele. Quando tomava a vida dele, ele é tomado de uma força sobrenatural. Porém, só se envolveu em relacionamentos errados, se apaixonou por Dalila, olha a palavra, se apaixonou, foi enganado pelo coração, se apaixonou por Dalila. Dalila foi dando uma série de sinais que não era para ele, que não era um relacionamento de Deus. Ele persistiu, ele perseverou naquilo que Deus não tinha para ele. Sabe o que aconteceu no final? Como é que terminou? Com os olhos furados, derrotado, fracassado, envergonhado, um homem que foi ungido para algo tão grande. Amém? Por isso que nós não podemos errar. E como é que nós não erramos? Gastando tempo com Deus. Gastando tempo com Deus. Eu não sei o que é melhor para mim, você também não sabe o que é melhor para você, mas Deus sabe. Sabe ou não sabe? Deus sabe. Eu preciso gastar tempo com Deus, porque Sansão achou que o que era melhor para ele era a Dalila, e Dalila foi a desgraça da vida dele.
Eva achou que o tchan da vida dela era o fruto daquela árvore. É o tchan, é o diferencial da vida dela. Achou que era o fruto daquela árvore. E ela foi comer daquele fruto. Foi o melhor para a vida dela? Foi o melhor ela estava vivendo. Foi expulsa do paraíso. Então, nós precisamos, coloque uma coisa dentro de você. Por que eu não fiz isso? Desculpa. Porque, grave o que eu disse, nós nos habituamos a dar desculpas. Como eu disse, até nas coisas da vida aí, os horários, né? Eu sempre chego atrasado. Por quê? Desculpa. Falta de uma organização, de uma programação. Mas por que eu não consigo emagrecer? Não, meu metabolismo, não, desculpa, se eu parar para resolver, eu vou resolver. Se eu parar para poder me organizar e fazer, eu vou fazer. Então nós precisamos parar. E principalmente espiritualmente. Porque vida nós só temos essa. E Deus está nos dando a direção para vivermos no mais alto nível. Uma vida como vitoriosos, vencedores, dirigidos por Deus, seguindo na direção que Deus está nos dando, porque vai dar certo. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor. Eu fiz algumas anotações que diz assim, desculpa é um motivo camuflado com uma mentira. Porque na verdade aquela desculpa muitas vezes não é verdadeira. Desculpas nos enganam. Desculpas nos fazem retroceder. Desculpas são formas de correr. E assim vai. O que Deus tem trabalhado conosco é justamente que nós venhamos nos aprofundar nesse relacionamento com Deus. O que Deus tem trabalhado, se Deus tem um propósito com cada um de nós, nós precisamos dar condições a Deus de cumprir esses propósitos em nossas vidas. E Deus precisa te preparar. Se Deus tem falado conosco, nos dado direções, e nós estamos aí, como Eva, como Sara, como aqueles que o Senhor diz que são indesculpáveis, não vai funcionar. E aquilo que nós temos falado, vida, eu só tenho essa. Talvez você está vivendo coisas que não era para você estar vivendo. Talvez você está passando por coisas que até pode ser que era para você estar passando, mas para que você reagisse de uma outra forma, você tivesse uma outra atitude. Porque Deus, cada uma dessas experiências é para te promover. Cada uma dessas experiências é para te colocar num nível mais elevado, num nível mais alto. Agora, como é que Deus vai fazer isso se você não gasta tempo com Deus? Eu vou dizer uma coisa. Quando eu estava, a semana passada, quando eu estava buscando, porque nós sempre ficamos com aquela pergunta assim: o que eu preciso fazer para crescer? O que eu preciso fazer para ir além? O que eu preciso fazer para que Deus me abençoe mais? E quando nós falamos, se você não crescer por dentro, você não vai crescer por fora, nós estamos falando, se você não crescer, quando nós falamos por dentro, não é só espiritualmente. Não é só espiritualmente. Crescer no seu relacionamento com Deus e crescer, peraí, olha o que eu falei para você da vigília dos 3 espíritos, dos 7 espíritos. A primeira vigília, um homem foi revestido com o Espírito do Senhor. O coração dele mudou, a disposição dele mudou, vitórias extraordinárias, o Espírito o impelia para coisas extraordinárias, mas na caminhada perdeu.
alguém que foi tão longe terminou mesmo tendo sido revestido pelo Espírito. A segunda vigília, Espírito de sabedoria. Sabedoria esta que habitou em José, sabedoria esta que esteve em Salomão. Salomão foi um homem que teve uma sabedoria para empreender e realizar coisas extraordinárias. Sua administração governamental foi algo incrível. Só que essa sabedoria não foi suficiente para que ele agradasse a Deus. Foi fazendo alianças e mais alianças que Deus reprovava. Atitudes e mais atitudes que Deus reprovava. Aí, tudo isso, sem o espírito de inteligência, inteligência espiritual, que é justamente a pessoa ser sábia no que Deus aprova. Isso Deus aprova, porque eu estava mostrando na vigília, eu estava mostrando dois homens que começaram muito cedo, jovem, que foram ungidos para coisas extraordinárias, que foi Davi e Uzias. Usado para coisas extraordinárias, realizou. Só que Davi tinha comunhão pessoal com Deus, com o Espírito de Deus. Uzias não. Ele foi só dirigido pelo profeta. Quando o profeta morreu, ele não tinha comunhão pessoal. Aí ele fracassou. Está entendendo o que eu quero dizer para você ou não? Como eu gostaria que você entendesse, gente. Puxa, eu sempre peço isso a Deus. Eu sempre peço, Senhor, que não fique palavras ao vento, que as pessoas não venham para um culto. A sua vida depende do que você está ouvindo aqui. A sua vida depende do que você tem recebido aqui. A sua vida, toda a sua vida depende daquilo que você tem aprendido. Por isso que você tem que levar a sério. Porque tudo que você priorizar, o Senhor vai tratar como desculpa. Tudo que você de priorizar, que não está dentro do propósito de Deus com você, que você não tem priorizado o seu conhecimento, se aprofundar no relacionamento com Deus, sigamos e prossigamos em conhecer. Não basta conhecer, prossiga, se aprofunde, porque senão vai ser desculpa, vai ser visto por Deus como desculpa. E essa desculpa só tem um prejudicado, é você mesmo. Só tem um prejudicado, é você mesmo, ninguém mais. Vai fazer falta a você, vai fazer falta a sua família, vai fazer falta no seu relacionamento. Por isso que nós temos que nos aprofundar no nosso relacionamento com Deus, porque Deus está nos preparando, está nos preparando para coisas maiores. Amém, pessoal? Priorize, se aprofunde. Não adianta, eu não pude, Desculpa. Eu falei com você. Eu não falei com ninguém. Bispo, sabe o que acontece? Eu parei para ouvir. Não falei com ninguém, eu falei com você. Eu falei com você. É igual a história aqui, eu não falei com ela. Eu falei para você, rapaz. Foi com você que eu falei, eu não falei para Eva. Eu não dei a direção a Eva, eu dei a direção a você. Por que você foi ouvir ela? Nós precisamos ter comunhão pessoal com Deus para acertar, porque tudo o que Deus está trabalhando é para nos levar a um nível superior, para realizar. Você tem tantos sonhos, Deus quer materializar, só que Deus não pode materializar esses sonhos se você não estiver preparado para eles. Porque se você estiver numa situação de carnal aos olhos de Deus hoje, se Deus te abençoar, você vai se tornar mais carnal ainda. Amém, pessoal? Fala com Deus, por favor.